Caríssimos alunos e alunas, saudações acadêmicas. Com grande alegria que estamos mais uma vez neste momento, um momento que eu classificaria como sagrado, professora Priscila. Um momento em que professor e alunos se encontram à mesa da fraternidade para dialogarmos e refletirmos sobre temas afetos ao cotidiano da educação, ao nosso dia a dia. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui os meus melhores cumprimentos à professora Priscila, que gentilmente confiou este instante para que aqui eu pudesse compartilhar algumas ideias que me têm tomado de súbito em alguns momentos, a respeito da inteligência artificial. Acredito que este tema, como foi bem ressaltado pela professora Priscila, é um tema de interesse geral e, de certa maneira, também é um assunto que nos desassossega, porque, de certa forma, nós estamos aqui numa proposta para falarmos a respeito de algo que nós não sabemos ainda exatamente o que é, ou melhor, não sabemos ainda exatamente quais são as suas proporções. Eu, quando penso sobre inteligência artificial, professora Priscila e alunos, eu li aqui, há já um grupo bastante significativo de alunos, e muitos alunos, inclusive, que eu lembro pelo nome das aulas que nos encontramos no semestre passado. Foram aulas maravilhosas relacionadas à filosofia da educação. Então, vamos lá. Professora Priscila, alunos e alunas, neste momento pedagógico, quando o tema da nossa palestra é o futuro da educação no contexto da inteligência artificial, o primeiro pensamento que veio à minha mente foi o seguinte: como será, ou quão, digamos, inusitados nós nos colocamos diante da proposta de falarmos sobre o futuro da educação? Seria mais ou menos assim, como se eventualmente... É o que veio na minha cabeça de imediato, professora. Seria como se a educação, ela fosse uma pessoa e, de repente, eu estivesse aqui em uma tenda e solicitasse a mão da educação para que ela permitisse que eu fizesse uma leitura. Então, é exatamente isto que eu me sinto nesse contexto. Aqui quase que como num contexto de um profeta que vai falar a respeito do porvir. Mas isso é muito precioso, porque, na verdade, não tem nada místico nisso. Essa proposta não carrega um misticismo apocalíptico, muito pelo contrário. Nós falaremos a respeito do futuro como quem planeja o amanhã, como quem planeja as nossas vidas, como quem planeja o estudo, por exemplo. E aqui estamos porque temos esperança no futuro. Acreditamos que o futuro ele pode ser construído por nós. E a educação é sempre uma proposta, ou um acreditar em um futuro melhor do que o hoje e também melhor do que o ontem. Então, sob essa perspectiva, eu quero aqui falar com segurança, imagino, mas falar a respeito do futuro do ontem. Eu vou esclarecer porque o futuro do ontem. Falarei a respeito do porvir da educação, considerando o que até então nós temos a respeito de conhecimento e experiências a respeito da educação no que tange ao que fizemos em dias anteriores. Daí, por isso que esse trocadilho, o futuro do ontem, e este ontem, portanto,
não é um dia de 24 horas, é o ontem que carrega as minhas experiências enquanto educador e a experiência também de outros educadores que eu tenho me debruçado em diálogos e também em pesquisas. Então, feitas estas considerações iniciais, eu tenho observado que quando nós falamos em inteligência artificial, há dois tipos de reações. Um primeiro tipo, uma primeira reação, diz respeito a algo ou um sentimento do tipo: a caixa de Pandora foi aberta. Agora estamos caminhando para o fim de tudo o que é bom, belo e verdadeiro por conta da inteligência artificial que chegou até nós. As pessoas que pensam dessa maneira, geralmente, colocam o assunto inteligência artificial no modelo do tipo nós versus ela, inteligência artificial. Seria como se, porventura, nesta caixa de Pandora, ou seja, só para lembrar, né, na mitologia grega, em dado momento, havia-se uma preocupação muito grande de qual era a origem do mal. E aí criou-se o mito de Pandora para afirmar que uma pessoa, Pandora, abriu uma caixa e, a partir daí, todos os males do mundo saíram daquela caixa. Mas, enfim. Então, há um certo segmento, até mesmo entre os educadores, que acreditam que com a inteligência artificial o fim está próximo. O fim de tudo, um cenário apocalíptico é traçado, desesperador. Mas, por outro lado, há também um grupo que se depara com a inteligência artificial numa espécie de entusiasmo, um entusiasmo gigantesco, a acreditar, inclusive, que com a inteligência artificial seria como se todos os nossos problemas de seres humanos, as nossas vicissitudes, serão resolvidos, porque a partir de então chegou a inteligência artificial. E nessa perspectiva, a minha proposta hoje é pensarmos a respeito da inteligência artificial no contexto da educação, não tendendo nem para o lado de cá, o medo, o desespero, o pânico, e também não muito para o outro lado, no sentido de que uma expectativa quase que messiânica relacionada à inteligência artificial. Então, eu me esforçarei em caminhar aqui na perspectiva aristotélica, buscando o caminho do meio, o meio termo, o equilíbrio. Embora eu saiba, claro, que perigos nos rodeiam diante da inteligência artificial, mas também possibilidades de auxílio do nosso cotidiano via inteligência artificial. Então, reitero, pretendo aqui traçar o caminho do meio. Nem 8, nem 80, como diria a minha avó. Olha só, caríssimos, vamos lá. Vamos primeiro olhar para trás e considerarmos que, na verdade, as práticas educacionais, elas sempre estão em constante alterações, ou propostas de alterações, ou tentativas de adaptação. Só que a gente precisa, a partir daí, olharmos para trás com um olhar crítico e também identificar o que era a educação antes e o que é a educação hoje e o que esperamos da educação no futuro. Olha só, nem sempre cabe um olhar romântico para a educação de outrora. Houve um tempo, e não muito distante, em que a educação ela era centrada apenas na memória. Ou ainda, deixe-me compartilhar com vocês algumas experiências educacionais que eu tive enquanto aluno.
Na minha época, quando eu iniciei o que podemos chamar hoje de ensino fundamental 1, havia uma tecnologia educacional muito curiosa, que em dado momento, classes e classes de alunos pelo Brasil afora era treinada a escrever rápido, a copiar o que estava na lousa. O que isto significa? As minhas primeiras experiências na escola, professora Priscila, era exatamente da seguinte maneira. Eu e os meus colegas enfileirados, nós sentávamos em sala de aula, sentávamos numa carteira, e a minha época eram carteiras em duplas de madeira. Então nós sentávamos nas carteiras e um professor que foi preparado para agir daquela maneira, ele começava a escrever do lado de cada lousa, ia escrevendo, copiando de um livro, até que, depois de um tempo, ele já estava aqui embaixo. Então, ele enchia toda a lousa, e nós, alunos, com o nosso caderno, nós éramos treinados a copiar a lousa no caderno. E era uma atividade automática, porque sabíamos que quando o professor que começou a escrever aqui em cima na lousa, quando ele chegava aqui embaixo, automaticamente ele pegava o apagador e apagava toda a lousa. Então, em muitos momentos, parte significativa dos alunos ficavam de fora desse chamado processo ensino-aprendizagem, porque não conseguiam cumprir a tarefa de escrever rápido. Então, o bom aluno neste período, qual era? Era o aluno que conseguia acompanhar o professor, e quando o professor colocasse o último ponto na lousa, e já retornasse para apagar do outro lado, este era um bom aluno, era um aluno que atendia às competências educacionais estabelecidas em parte significativa das escolas do nosso país. Em um momento muito próximo a esse, inclusive, mas em um momento anterior, professores, eles praticavam uma espécie de desenvolvimento de habilidades nos alunos de suportarem dor em sala de aula, caso cometesse algum deslize. O que eu quero dizer com isso? Houve no Brasil, do século XX, um instrumento chamado palmatória. Então, alunos eram submetidos à palmatória por questões, assim, por vezes pequenas. Também alunos eram treinados a ficarem, isso no século XX, alunos eram treinados a desenvolverem habilidades de ficarem com o rosto colado na lousa ou na parede, ou alguns ainda menos afortunados, por vezes, Patrícia, ficavam ajoelhados lá na frente, ou sobre pedrinhas, feijões, ou por vezes o tradicional milho. Então, é muito curioso quando eu me deparo com pessoas que, num certo ufanismo, olham para trás e dizem, era lá atrás que era tudo bom. Hoje a educação está terrível, lá atrás era maravilhoso. Mas nós precisamos analisar com um certo cuidado, porque havia também problemas lá atrás, assim como nós temos problemas nos dias de hoje, e teremos problemas no futuro. Então, nós, educadores, somos chamados para enfrentarmos, analisarmos de maneira rigorosa a nossa realidade, sem encantamentos do passado, ou sem idealizar um contexto que nunca eventualmente surgirá no futuro. E vamos lá, um pouquinho mais ainda nesse olhar do passado, é interessante registrarmos também o seguinte, lá atrás,
quando não havia grandes receptáculos de conteúdos, quando os livros eram muito caros, só para a gente ter uma ideia, em modelos educacionais, no início da década de 20 do nosso país, a professora Priscila bem se lembra disso, bem como em séculos anteriores ao XIX, passando pelo medievalismo ainda, o livro ele não era de acesso franco, ou seja, de livre acesso aos alunos. Por este motivo, o modelo, sobretudo medieval, mas no Brasil, séculos 18 e 19, o modelo que imperava em sistemas educacionais era o seguinte: o professor, ele era o único que tinha acesso ao livro. E o que fazia o professor? Ele, professor, o único que tinha acesso ao livro, ele ficava à frente dos alunos, e só para ressaltar, hoje é dia 31 de outubro, e 31 de outubro é uma data simbólica quando nós olhamos para 31 de outubro de 1517, período da Reforma Protestante, em que este modelo também se praticou. O professor ficava à frente da turma, lendo o livro. No contexto da educação teológica, somente o professor tinha acesso ao livro sagrado, a Bíblia, e ele lia a Bíblia. Em outras disciplinas, era o professor que também tinha acesso, e somente ele tinha acesso ao livro. Mas por que eu estou dizendo isso? A palavra do professor que lia o livro era absoluta. Absoluta. Porque era ele que tinha acesso ao conhecimento. Seria como se, porventura, o professor tivesse quase que um contato com uma epifania do conhecimento. Ou seja, o conhecimento sagrado se materializava diante dele por meio do livro. E por conta disso, o que ele falava era uma verdade absoluta, porque somente ele, enquanto oráculo do conhecimento, teve acesso ao livro. E este professor, diante do livro, ele, nas aulas noturnas, ou ainda em espaços mais escuros, em universidades medievais, ele ficava sob uma luz, ou melhor, sob uma luz, normalmente uma lamparina. Então a lamparina iluminava, ele lia o livro. E é por este motivo que nós, estudantes, ou os estudantes de modo geral, são chamados de alunos, ou alumni, sem luz. Eles não tinham luz. Por que não tinham luz? Eles ficavam no outro lado da sala, ou rodeados ao lado do professor, e a lamparina iluminava apenas o livro, e não os professores. Daí o termo alumni, sem luz. Por que eu estou dizendo isso nesse contexto onde eu quero falar sobre inteligência artificial? Por quê? Ali, no tempo do sem luz, do alumni, não havia contato com o conhecimento. Não havia. Conhecimento aqui falando do livro, a fonte do conhecimento era muito difícil. Agora, por este motivo, o aluno que ouvia o professor lendo o conteúdo, ou o professor que estudava o livro, que normalmente ficava na universidade e não levava para casa, raramente havia livros em casa, bibliotecas particulares era algo raríssimo, apenas para pessoas muito ricas, muito ricas. Então, por conta disso, a memória, professora Priscila, a memória devia ser treinada. Então, ser um aluno de épocas atrás exigia a competência de guardar informações, porque eu não sabia se eventualmente eu teria mais algum outro contato com o livro. E mesmo em tempos, aqui, a época que eu fiz a minha primeira universidade, meu primeiro curso, minha primeira graduação,
o acesso ao livro era muito difícil também. O livro era muito caro e nós fazíamos filas nas bibliotecas. E chegávamos no balcão, era a bibliotecária que entregava o livro para a gente quando o livro existia, porque não havia livros para todos os alunos. E quando eu pegava o livro, eu lia, eu precisava decorar, guardar o máximo que eu pudesse em minha cabeça, porque eu não sabia quando, eventualmente, eu teria contato ou condições de armazenar, de ter esse livro em mãos. Então, até no dia a dia, né, para se lembrar, porque a nossa memória era importante. Até para guardar telefones. Nós, alunos, éramos treinados em sala de aula, nas escolas, para desenvolver os nossos conhecimentos, inclusive para guardar números telefônicos. Porque, caso contrário, éramos obrigados a andar com agendas pesadas, aquela coisa toda. Então, por esse motivo, alguém perguntava qual o número de fulano. Você tinha pelo menos uns 40 números telefônicos na cabeça de pessoas queridas, pessoas que você queria ter contato, ou da sua empresa, do seu emprego, então, do seu chefe, enfim. Então, este era o modelo de outrora. Era necessário que a escola desenvolvesse esta habilidade de memória. Mas, com o advento da internet, e já indo para uma segunda parte agora, com o advento da internet, isso foi diferente. E mesmo com os smartphones, para que eu preciso guardar números? Olha só, para que eu preciso guardar números, se no meu celular basta eu digitar o nome da pessoa, vem o número. Ou, se eu não lembro nem o nome da pessoa, eu digito algum tipo de conversa que eu tive com ela, um pequeno trecho da conversa, pronto. E vou tentando até achar. Então, por este motivo, com o advento da internet, repito, o conhecimento, a fonte de informações, não de conhecimento, mas a fonte de informações, tornou-se mais acessível. Então, por este motivo, nós precisamos questionar em qual medida hoje as habilidades precisam necessariamente, habilidades e competências, precisam ser necessariamente atreladas à memória. Eu tenho a impressão que muito pouco. É claro que eu preciso também me preocupar com a minha memória, claro. Mas hoje, se eu quero uma informação, quem esteve, por exemplo, o que foi o movimento nas artes denominado maneirismo? Preciso guardar isso para sempre? Eu vou no Google e procuro lá, maneirismo que foi. Recebo, em questão de segundos, essas informações. Até que, de repente, isto se tornou cada vez mais crônico. Por quê? A geração atual, ou a juventude atual, não passou por esse momento de transição. Então, os jovens hoje, e aqui destacando uma faixa etária aleatoriamente, mas quem tem hoje 20 anos para baixo, não passou por esta necessidade de guardar informações na mente. Então, nós temos hoje um continente gigantesco de pessoas que não tem mais esta preocupação de guardar informações. E vive-se, por conta disso, do hoje para o hoje. E aí eu fico imaginando, por vezes, um modelo educacional que ainda exige, principalmente mais tradicional, ainda exige memória. Eu fico imaginando um aluno sentado em sala de aula, ele imagina o que eu preciso guardar tudo isso na minha cabeça? Se basta eu, quando alguém pedir essa informação, o importante é que eu saiba buscar e julgar qual informação é adequada ou inadequada. Qual informação, eventualmente, pensamos em notícias, é fake news ou não. Então, aqui está a grande questão.
aqui está o desafio. Nós educamos jovens, pessoas que não passaram por essa transição, que não querem guardar informações. Por quê? Não veem utilidade. E não são cobradas, inclusive, por estas informações. A não ser, claro, em alguns espaços. E ainda nesse contexto, surge a inteligência artificial, que não é algo novo, tá? Não é algo novo. A inteligência artificial, ela teve os seus primeiros passos já na década de 50 do século passado. É claro que não como hoje. E aí a preocupação que se coloca é a seguinte, caríssimos. Lá atrás, a inteligência artificial, ela estava espelhada em calculadoras, mas agora não. A inteligência artificial está em uma outra fase. Pois bem, nós estamos diante de algo em que, um cenário em que a máquina procura imitar o humano. As inteligências artificiais de outrora, elas eram de fato, logo de imediato, perceptíveis. É uma máquina. Agora, a grande pretensão do assunto inteligência artificial é criar tecnologia de inteligência artificial que imita o ser humano. Com isso, nós nos deparamos. Alguém ainda pode dizer, mas há uma pessoa por trás da inteligência artificial. Esta afirmação, ela é uma meia-verdade. É claro que há pessoas, sim. Tanto é que hoje, por que hoje as inteligências artificiais, no geral, são de graça? Não é à toa as inteligências artificiais são hoje de graça, são oferecidas de graça, porque nós estamos treinando as inteligências artificiais a aprenderem os nossos comportamentos, os nossos anseios e a maneira, especificamente, como nós pensamos, como nós interagimos. Então, nós mesmos estamos em uma cruzada para transformar a inteligência artificial como algo muito próximo ao ser humano. E, voltando, mas a inteligência artificial tem uma pessoa atrás, ou pessoas... Não é bem assim, mas... Por quê? As inteligências artificiais, elas já estão em uma outra fase, que é uma fase em que elas se retroalimentam. Então, ela já tem um conjunto significativo de informações. E elas já estão, já há algum tempo, programadas para se autoalimentarem. Elas se retroalimentam, elas vão processando dados e vão buscando cada vez mais informações. E, que é curioso, já estão em um momento de imitarem cada vez mais o ser humano. Já há robôs com robôs formados, movimentados, instruídos, enfim, com inteligência artificial. E estes robôs sentam e conversam. Porque até então a inteligência artificial está nas nuvens, é algo imaterial, mas já a inteligência artificial também salta nesse próximo movimento a criar aquilo que se tem chamado de humanoides. Então, já estamos numa fase de a inteligência artificial interagir em 3D com todos nós. Um 3D no sentido de humanoides, robôs, mas já há pesquisas avançadas em andamento para que a inteligência artificial interaja virtualmente conosco, permitindo, inclusive, que nós, seres humanos, já altamente conectados com a inteligência artificial, possamos sentir cheiros, ter a mesma sensação provocada pela inteligência artificial, e alguns, inclusive, já um pouco mais à frente,
já imaginam o desenvolvimento de relacionamentos íntimos entre o ser humano e a inteligência artificial. Caríssimos, o futuro da educação hoje, diante do advento da inteligência artificial, é o seguinte: é nós procurarmos compreender o que será de nós diante da inteligência artificial. Porque até então tem se feito uma pergunta. A pergunta da vez é a seguinte: o que nós faremos com a inteligência artificial? Eu entendo que esta pergunta já está ultrapassada. Então, a pergunta, o que nós fazemos com a inteligência artificial, ou iremos fazer com a inteligência artificial, isso já está superado. A grande pergunta agora, que merece a nossa resposta, é a seguinte: o que a inteligência artificial fará conosco? Esta é a grande pergunta. E nós, em sala de aula, precisamos, não é mais possível hoje, em sala de aula, negar a tecnologia. Há projetos de lei circulando pelo Brasil afora, estados e municípios, até no governo federal, ou no âmbito federal, melhor dizendo, em que se procura retirar celulares de sala de aula. Eu realmente gostaria que nós fôssemos menos dependentes de celulares. Mas será que o caso não é nós instruirmos os nossos alunos a utilizarem os celulares e inserir estes aparelhos, que já fazem parte da vida cotidiana, inseri-los no processo ensino-aprendizagem? E vejam, em tempos de inteligência artificial, nós precisamos, inclusive, tomarmos cuidado com aquilo que nós pedimos para os nossos alunos. O que eu quero dizer com isso? Um dia desses eu pedi para uma sala de alunos, uma sala significativa, para que eles me apresentassem alguns trabalhos dos temas X, Y, Z. Alunos da universidade, professora Priscila. De repente eu peguei os trabalhos e de imediato percebi, porque eram trabalhos uniformes, praticamente tudo igual. Eu percebi de imediato que não foram os meus alunos que fizeram aqueles trabalhos. Eles simplesmente chegaram diante da inteligência artificial e, em 3 segundos, 5 segundos, o trabalho já estava pronto. Me entregaram. Agora eu pergunto, a culpa é dos meus alunos? Ou foi dos meus alunos? Não. A culpa foi minha. Eu que não apresentei uma atividade que de fato atendesse aquilo que eu esperava. Então tá, eu cheguei nessa turma, nesse semestre, entendi. Então vamos fazer diferente. Porque em tempos de inteligência artificial, esse olhar para o futuro do educador diante da inteligência artificial, nós precisamos usarmos estratégias. E aí o que eu fiz? Estabeleci para esses alunos o seguinte: olha, nós faremos uma feira cultural. E vocês, na feira cultural, irão, cada um de vocês, alunos, irão chamar a comunidade para participar desta feira cultural. Agendaremos um dia, um espaço, e vocês irão atender estas pessoas. Curso de direito previdenciário. Vocês vão ensinar as pessoas, vão tirar as dúvidas dessas pessoas, que talvez elas nem saibam que têm essas dúvidas. E na conversa vocês vão sanar essas dúvidas. E aí, caríssimos, não dá para fazer de conta que sabe. Porque a inteligência artificial, ela viabiliza esse fazer de conta que sabe. Volta e meia eu me deparo com pessoas... só citar aqui um exemplo. Um dia desses eu me deparo... Só mais 2 minutinhos, professora Priscila. Um dia desses eu me deparei com uma pessoa que disse o seguinte: olha, escrevi um livro. Um e-book. Falei, ótimo. Mas deve me vir à mente. Mas como você escreveu um e-book se você não lê? Você não lê nada. Eu te conheço já há vários anos. Você não lê. É uma não leitora. Como que o não leitor vai escrever um livro? É algo... Não é possível. Ela falou, depois abri o jogo, escrevi pela inteligência artificial.
peguei o livro, uma tragédia horrível, porque ela não tinha nem mesmo condições de corrigir os erros da inteligência artificial no livro, e nem sabia que um livro precisa ter pelo menos ultrapassar 60 páginas, escrever um livro de 20 páginas, não existe livros de 20 páginas, não é um livro ainda. Pois bem, a inteligência artificial tem isso, tem essa característica. De repente, nós nos deparamos, chegamos no momento em que o biltre, ou a pessoa de pouco conhecimento, faz de conta que é intelectual. Mas isso não é possível quando esta pessoa interage, porque é no interagir que se coloca o desafio. É no interagir que nós observamos quem, de fato, tem ou detém conhecimento ou não. Quem, de fato, aprendeu ou não aprendeu. Foi por esse motivo que essa feira cultural que eu realizei, eu fiquei muito feliz. Eu percebi que, uma sugestão que coloco aqui na mesa, o desafio hoje nosso, enquanto educadores, em tempos de inteligência artificial, é desenvolver nos nossos alunos competências e habilidades relacionadas à interação. Notadamente, interação ao vivo, com pessoas. Isto é, certamente, o que nós precisamos nos debruçar. Viabilizar a interação dos nossos alunos. Por quê? Isso é típico do humano. E nós não podemos permitir que, em sala de aula, os nossos alunos se tornem máquinas. Ou como o homem de lata de Alice, no País das Maravilhas. De certa maneira, todos nós estamos em busca de um coração. E a inteligência artificial pode nos desumanizar, caso não tomemos cuidado. Professora Priscila, a palavra é somente sua. Caríssimo. Que bacana, que delícia, gente. Que delícia de palestra. Né? A gente fica honrado de ouvi-lo, a gente poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo o professor Ivan falar, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês, coloquem aqui no chat que o professor vai respondendo. Teve algumas perguntinhas aqui em relação, né, gente? Aqui alguns alunos colocaram, pontuaram no chat, professor, se quiser falar um pouquinho, enquanto eu vou fazendo o sorteio. Perfeito. Deixa eu pegar o chat aqui, então. Deixa eu pegar lá de trás. Vamos lá. Aí você pode escolher algumas perguntinhas aí, algumas perguntas que as alunas fizeram no chat, né? Nós não estamos abrindo. Aí escrevam e depois também, quem quiser o contato por e-mail, o professor Ivan vai estar falando também sobre essas questões tão importantes. Que maravilha, que honra. Isso que você falou, professor, é muito importante. Eu estou escrevendo um livro, né, das minhas vivências também, rapidinho falando, e eu até coloquei na inteligência artificial o meu tema do livro, para ver se já não tinha outra pessoa com o livro. Eu coloquei assim, se no Brasil tinha aquele tema. Tinha um tema parecido com o meu, mas com duas palavras diferentes que eu coloquei, sabe? Mas, assim, de tão preocupado que eu fiquei, porque o meu livro vai ser de vivências realmente vividas dentro do presídio, com a pedagogia prisional, lá com os reeducandos, com os presos. Então, como eu criei um curso inédito no Brasil de Gestão Pública e Segurança Prisional, e tive a vivência, então eu vou falar de coisas que realmente aconteceram, que eu criei, né? Não foi inteligência artificial. Mas eu fiquei, assim, preocupada. Falei, será que alguém já pensou nesse tema de livro? A gente pode usar ela a nosso favor, mas a gente tem que estar atento a isso mesmo, né? Porque tem muita gente achando que escrever um livro é assim de um dia para o outro, né? Já faz 3 anos que eu estou tentando terminar meu livro, eu não consigo, mas esse ano, se Deus quiser, eu vou finalizar. Mas veja, professora Priscila, escrever um livro, o gostoso do escrever um livro é o processo. Quando o livro está pronto, é ótimo, claro que a gente festeja. Mas quando a gente termina, a gente
tem toda a lembrança, como foi o passo a passo, como foi a pesquisa, o cotidiano, o diálogo com outros colegas. E quem senta diante de uma inteligência artificial e, de repente, coloca lá e pede um texto e diz, o texto é meu e tal, essa pessoa não aproveitou o processo. E é tão importante a gente ter tantas referências bibliográficas, eu falo isso também para os nossos alunos, porque eles, no final do curso, quem tiver interesse, não é obrigatório fazer o TCC, né? Que é o trabalho acadêmico no final do curso. E aí esses trabalhos também, porque tem gente que coloca quantos trabalhos que eu corrijo de pós-graduação aqui, que eu estou mais voltada para pós, que a gente vê que é inteligência artificial, eu tenho que voltar para o aluno e falar, esse trabalho que você entregou é tudo da inteligência artificial, né? A gente detectou que tem coisas que o aluno não... A gente sabe o que o aluno consegue, né, entregar para a gente. E aí é importante os alunos de pedagogia ouvir todas essas falas do senhor, para poder, lá no final do curso de pedagogia, ele ser capaz de ser uma pessoa crítico, realista, objetivo, claro, né, ético, porque não adianta você colocar tudo na inteligência artificial, ela vai entregar tudo para você. Mas e aí? O que você entendeu? O que você aprendeu disso? Qual que foi a sua vivência? Porque nós vamos ser agente de transformação da vida do outro. Será que eu vou querer passar isso para o meu aluno, para os meus colegas? Então, não, né? Então, vou deixar a palavra aí com o senhor. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, professora Priscila, voltadas à minha opinião, se ser aluno no passado era mais difícil que hoje, ou ainda se eu acho que a inteligência artificial é um método positivo ou negativo, se o aprendizado com ela é mais eficiente, se a informação será mais imediata, de maneira tradicional. Bom, é o seguinte, gente. Cada época tem os seus desafios fundamentais. Lá atrás, nós tínhamos os nossos. Enquanto seres humanos, enfrentávamos a escassez do acesso ao livro. Hoje nós temos livros em PDF, bibliotecas maravilhosas disponíveis. Até mesmo aqui na FASUL, nós temos as nossas bibliotecas disponíveis. Então, quem de fato está interessado em experimentar, porque hoje o que nós vivemos, sobretudo, é a busca da experiência. O aprendizado é uma experiência a qual nós podemos nos lançar ou nos esquivarmos. Seria o mesmo que nós tentarmos comparar períodos e tecnologias. A diferença é que hoje nós temos tecnologias digitais ao nosso alcance. E como eu disse há pouco, o ideal é nós nem entrarmos naquela euforia gigantesca, naquele opa-opa, ou lupa-lupa e etc., ou de repente começar a achar que tudo que vem da inteligência artificial é algo ruim. Muito pelo contrário. Temos sim desafios a enfrentar. A inteligência artificial, que é a tecnologia de hoje, mas daqui a algum tempo virão outras tecnologias. E o desafio da educação, essa é a minha opinião direta, o desafio da educação é a todo momento desenvolver em nós e nos nossos alunos um olhar crítico para as tecnologias e a realidade que se encontram ao nosso redor, né? Por quê? Isto é, de fato, o papel do educador. Estabelecer no aluno autonomia para que ele consiga interpretar, já por si só, a realidade. E, de repente, observar o seguinte, olha, é preciso que nós enxerguemos determinado cenário assim ou assado. Então, o educador, ele não pode, na minha modesta consideração, ele não pode ser um medroso da tecnologia. Alguém que tenha ojeriza da tecnologia, de maneira alguma. A todo instante nós precisamos saber quais são as novas tecnologias que eventualmente podemos utilizar no ensinar, no educar. Então,
Podemos falar ainda dias sobre esse assunto. É um assunto que tenho pensado bastante, acredito que todos nós, educadores. Mas não adianta fugir. Querer fugir da inteligência artificial e o impacto dela na educação seria o mesmo que tentar fugir da internet. Não tem mais jeito. Chegou para ficar e é daqui para frente. Várias considerações. Olha, muito obrigado, caríssimos. Puxa vida, me sinto lisonjeado com tantas palavras. Muitos elogios, muitas falas aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, a pessoa que ganhou foi Andréia Pires Pedroso. Ela se encontra na sala, Andréia? Se ela, levanta a mão aí, Andréia. Andréia Pires Pedroso. Se não estiver na sala, a gente tem que fazer outro sorteio aqui rapidinho. Hein, Andréia Pires Pedroso, está? Não? Então vou fazer outro sorteio, gente. Espera aí. Professor, que maravilha, hein? Que delícia de tema, gente. Que delícia de tema. Andréia Pires Pedroso, não. Espera aí, Andréia Pires Pedroso. Aqui está Andréia Borges. Andréia Pires está? Andréia Pires Pedroso, não, gente. Olha só. Esse é o meu nome de solteira. Ih, meu pai, olha só. Deixa eu até ver se tem alguma outra Andréia aqui. Se não tiver, você mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Andréia era o seu primeiro nome de solteira? Olha só. Porque no negócio dela tá diferente aqui, que eu tô vendo. Ô, Andréia, então você ganhou, o pessoal depois vai entrar em contato com você. Parabéns, tá, Andréia? E muda esse nome aí, hein? Senão você quase perdeu a bolsa aí, né, professor? Gente, que bacana. É sempre importante ouvir, né, o professor Ivan, que sempre é pontual, objetivo, claro, nas suas falas, sem muitos rodeios. E, com certeza, nós vamos chamá-lo novamente, professor, para aprofundar cada vez mais, né, esse tema tão importante e outros temas também para o curso de pedagogia, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Tiveram 76 alunos participando, né, dessa palestra. Às vezes deixo os afazeres para estar aqui buscando conhecimento. Parabéns a vocês. Eu estou notando todo mundo que participa, tá? Que depois vai ser recompensado no futuro, se Deus quiser, aí, com bastante, não só pela assiduidade, do comprometimento, mas também pela bagagem que vai carregar, né, professor? Muito obrigada a todos. Professor, de novo, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui presente com a gente, tá bom? Muito obrigado, professora. Grande abraço a todos os alunos e alunas que nos acompanharam aqui neste momento e certamente nos encontraremos em outras oportunidades. Eu vou agora para uma outra sala, acredito que a professora Priscila também, e continuamos assim. Sim. Vivendo. Que a inteligência artificial não vive, nós vivemos. É verdade. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.